O meu marido faleceu e após 7 dias eu fiz uma festa para comemorar o meu aniversário. Eu fiquei casada por 12 anos. Durante esses 12 anos eu posso dizer assim, que nos 3 primeiros anos, o meu casamento foi maravilhoso. Ele era assim o homem dos sonhos e eu sempre fui apaixonada por ele. Só que depois desse período nós decidimos que já estava no momento de termos um filho e eu engravidei. E já na gestação eu engordei muito. E eu que sempre me cuidei, passei a me olhar, me sentir feia. E foi justamente nessa fase, que tudo mudou. Porque ele passou a me julgar também. Por mais que eu tentasse me cuidar, me lambuzava de olhos, cuidava da alimentação, ainda assim eu engordei e tive algumas estrias. Nosso filho nasceu, ele passou a ser um pai maravilhoso, mas mudou completamente como marido. Ele vivia me diminuindo, começou a ter vergonha de mim e passou a sair escondido. Eu entrei em uma fase que eu não conseguia mais me olhar no espelho. Mesmo com as meninas da empresa que eu trabalhava falando ali que eu era linda, eu sempre me achava gorda e feia. Passei a fazer dietas loucas, eu vomitava tudo que eu comia. Eu entrei assim em um estado de depressão que nem eu sabia que eu estava. E assim eu permaneci por todos os anos seguintes, sempre fazendo de tudo para que ele me olhasse novamente com amor. E ele cada vez mais distante e sempre dizendo que eu não era mais a mulher linda que ele conheceu. Eu me humilhei tanto por ele e ele saía, sumia às vezes um final de semana inteiro e quando voltava ainda brigava comigo, me fazendo me sentir culpada por tudo aquilo. Até que há 4 anos atrás, o meu marido descobriu um câncer que o baqueou muito. E a única que estava ali era eu. Nessa época eu já estava inclusive fazendo tratamento psicológico por conta de vários problemas que eu desenvolvi após a minha gravidez. Problemas esses que me fizeram tentar até mesmo um suicídio. Mas ainda assim, mesmo depois de tantas humilhações, eu estava ali com ele. Por ele. E durante o tratamento da doença, ele voltou a ser aquele marido lá do início. Me tratava com carinho e mais uma vez a tonta ali, achando que esse mal que ele estava passando era apenas para trazer o nosso casamento de volta. Então eu agradeci a Deus e pedi, para que o meu marido se curasse logo para que nós pudéssemos voltar a ser felizes. Afinal, ele tinha voltado a ser o que era. E essa luta durou um pouco mais de 1 ano. Até que ouvimos dos médicos, parabéns, o câncer não existe mais. Eu fiquei assim em êxtase. E ele, no dia seguinte, ele já saiu para comemorar a cura. Só que ele saiu sozinho e mais uma vez me deu um perdido. E quando ele voltou, a briga foi feia e ele jogou na minha cara que eu não fiz mais que a minha obrigação em cuidar dele. E que isso não tinha mudado quem eu era. Que eu continuava a mesma mulher desleixada que eu me tornei depois da gravidez. E foi ali naquele dia que ele me agrediu pela primeira vez. E mesmo assim, eu não o deixei. O cara que era carinhoso e elogiava na doença, era só por interesse, porque não tinha mais ninguém que cuidasse dele. Esse dia, parece assim que eu despertei. Eu passei a pegar a birra dele. Só que eu continuava com ele ali pelo nosso filho. Mas depois disso eu passei a me cuidar mais. Eu emagreci, mudei o cabelo. E após 1 ano eu já estava na minha melhor fase, Mas era pra mim mesma. Foi quando ele voltou a me enxergar. Mas eu já não enxergava mais como antes. Mas ainda assim eu ficava com ele, Meio que porque eu sentia que tinha que ficar. Passados mais alguns meses, nós descobrimos parte 2.